Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E ainda bem que foi Flamengo, né? Que aguentar o Corinthians fechar o ano sendo campeão ia ser complicado. Torci bastante e acho que o Flamengo fez sua parte. Fazer um pouco do final de ano do palmeirense feliz. Mas que o Flamengo flertou com perigo, né? Que não precisava mesmo levar a partida para os pênaltis. Dava para jogar a partida, certo ponto mais bem jogada. Mas eu acho que não foi só muito defeito do Flamengo, que para mim nos dois jogos ficou a desejar. Mas o Corinthians dentro da proposta em si, do que se propôs fazer, né, nos dois jogos, jogou muito bem, deu certo ponto calor no Flamengo. Mas o que a gente pode colocar para análise, teve participação sim dos dois técnicos. Então, se bem que eu vejo mais participação do Vitor Pereira nas coisas do Corinthians do que o Dorival Júnior no do Flamengo. Não que o Flamengo simplesmente ou somente joga sozinho, que o Dorival é somente distribuidor de coletes. Mas eu acho que o Dorival ele interfere menos no dia a dia do Flamengo. No dia a dia que eu falo, e principalmente saber gerenciar o vestiário do Flamengo, que é uma coisa que já derrubou técnicos, vinha com pompa de renomados, então, Renato Gaúcho, Paulo Souza, então, Domenech. Então, eu acho que muito pelo que? Sempre à sombra do que? Do que foi produzido somente em 2019 que o Jorge Jesus fez. Então, qualquer um que viesse e fizesse menos é ruim, não presta. E o time do Corinthians, por sua vez, acho que chegou como franco atirador. A visão que eu tinha do Corinthians era o seguinte: se quisesse chegar vivo no Maracanã, como chegou, conseguiu levar para os pênaltis, era não perder o jogo em Itaquera. Até eu falei assim, no pior dos cenários, que perdesse só de 1-0 em Itaquera para poder levar o jogo vivo para o Maracanã. O Corinthians fez bem mais do que isso, jogou até certo ponto bem. Teve o lance lá do pênalti, que até hoje o corintiano reclama. Sim, corintiano reclamando de arbitragem, mas tudo bem, né? A banana comendo macaco. Mas bola por bola, se for juntar, tanto que se for pegar o vídeo que eu fiz, tipo o pós-jogo da partida de Itaquera, que ficou 0-0, eu fiquei decepcionado com o Flamengo, que o Flamengo produziu, e fiquei surpreso com o que o Corinthians produziu. Acho que é isso que a gente tinha que colocar, né, sobre a mesa para poder falar da partida. Quando eu citei, teve comentários também tanto nos recadinhos do vídeo, muitos até interpretaram de forma errada do que eu tinha falado. Citaram assim: mas que jogo que você viu? Eu até citei, eu respondi. Eu vi Corinthians 0, Flamengo 0. Por isso que eu falei que o Flamengo esperava muito, entregou tão pouco. O Corinthians não esperava nada e entregou aceitável. O que era aceitável para o Corinthians? Anular o Flamengo. Essa partida do Maracanã, eu acho que o Corinthians fez até mais do que isso. Flamengo 1, Corinthians 1, gol do Pedro, gol do Juliano. Eu vi que o Flamengo começou mais pau a bafa, porque a torcida do Flamengo empolga o time. É um time muito bom do Flamengo, mas empolga. Mas o que eu vi de tão bom, o Corinthians fez somente em anular, já fez muito em Itaquera, o Corinthians começou meio que assustado, porque primeiramente eu já achei meio errado o porquê, qual a necessidade. Você já começou um jogo em 0-0 e seu esquema foi ok, para que raios colocar 3 zagueiros, e um dos 3 zagueiros
Fábio Santos. Isso eu não entendi. Da mesma forma que eu critico até bastante as invencionices quando é jogo do Palmeiras de Abel Ferreira em colocar Mike e Marcos Rocha meio que um trombando com o outro, né? Que os dois são dois laterais de ofício, então vou botar alguém de ponta. Vitor Pereira meio que colocou dois laterais esquerdos no caso, só que mais recuados. O que poderia ser um cara para poder ser ponta, um lateral e ponta, não, foi lateral e zagueiro. E isso é quase praticamente um crime, você chamar o Flamengo para cima. Quando logo faz 5, 6, 7 minutos, gol do Flamengo do Pedro, a bola só tinha aquele espaço para passar debaixo do Cássio e passou. Eu acho que o Cássio falhou, grande goleiro que é, mas eu acho que ele falhou na saída, ele demorou muito pro abafa. E quando você faz uma escalação nitidamente retraída, chamando o Flamengo para cima, é um convite. É um convite para tudo dar errado, porque no caso, você tem a escalação do Corinthians que é redondinha. Então, que fosse Piton na lateral esquerda e você tirava o Fábio Santos, muito ou não, por não acreditar muito no Adson. Mas se colocar três zagueiros e o Fábio Santos nunca foi zagueiro, pode fazer a zaga pelo lado esquerdo, né? Mas ficar meio que trombando ele e o Piton, que não é nada disso, eu acho que atrapalha. Então foi um tiro na água do Vitor Pereira. Muito se critica, até eu mesmo critico, que nem eu, citando o Abel Ferreira, critico sim essa proposta de jogo, que era nítido que o Corinthians ia amarrar. O Corinthians ia amarrar o jogo, porque se ficasse 0-0 ou 1-1, como ficou, o Corinthians seria altamente interessante, vista do que todo mundo cantava de verso e prosa, até eu mesmo, nas minhas análises, falava, o Corinthians vai tomar, eu falava isso mais em roda de amigos, o Corinthians vai tomar 2 surras do Flamengo, fácil. É óbvio que não vou chegar aqui no vídeo e falar isso. O Corinthians vai tomar uma surra, mas até pro corintiano mesmo, o corintiano ficaria satisfeito se perdesse no tempo normal, mas não apanhasse, não levasse uma surra. Esse era até o meu sentimento na Libertadores, que o Palmeiras ganhou do Flamengo com o gol do Daverson. Vou pegar o grande Flamengo. Eu só não quero apanhar, só não quero tomar uma surra, 3-0, 4-0. Acho que esse era o espírito também do corintiano. Eu quero uma partida justa, confrontos justos, e teve. Então o corintiano vai ficar decepcionado. Poxa, tava tão pertinho para ser campeão, para gritar é campeão, perdeu. Aí se você for olhar pro lado mais realista, mais cético, pô, era um Flamengo. A gente podia ter tomado 3, 4, por causa do potencial do Flamengo e até pelas deficiências do Corinthians. Mas não passou longe de ser goleada nos 2 jogos, como eu presumi que fosse, né? Mas quando eu citei que os 2 técnicos teve participação nisso, por quê? O Flamengo fez 1-0 com o Pedro cedo e teve mais estocadas, naturalmente se projetou com a empolgação da torcida, mas passando o tempo, com as substituições do Dorival Júnior, o Flamengo foi recuando, né? Isso é um negócio, é uma deficiência que tem esse Flamengo, que ele não sabe naturalmente deixar o time encurralar o adversário. Fez 1-0, vai recuando. E você chamando o Corinthians, que tem peças boas, um Fausto Vera que chega, um Renato Augusto, mesmo baleado, no sentido físico, que ele não aguenta no mesmo nível uma partida inteira. Tem o Roger Guedes, que adora perder gols feitos, né? E o Yuri Alberto, que eu acho ele muito útil no volume de jogo. Ele sim já é um jogador que eu acho interessante. Achei que ele começou muito mal na sua passagem no Corinthians, mas hoje é um cara vital. Então, e tentar discutir as coisas em pênalti é meio complicado, né? Meio que crucificar. O Fagner chutou no travessão, Matheus Vital perdeu cobrança também. É complicado. Eu procuro analisar as coisas, o que foi produzido. E o que foi produzido, eu achei que o Corinthians é o tal do caiu de pé, caiu em pé.
Mas eu falo assim, mas no frigir dos ovos é Flamengo campeão, Corinthians vice. Então, por bem vai de uma noite de sono, porque no meu caso, morar na zona leste de São Paulo, com Corinthians campeão, esquece, você não dorme. Então eu vou ter uma noite, uma noite decente de sono, que amanhã é dia de trabalho. Mas, voltando também um pouco pro jogo, piadas à parte, por que eu acho que o Flamengo foi muito aquém? Primeiramente, pelo time que tem e pelo o adversário que ia enfrentar. Quando eu falei que o Flamengo era aquém, porque quando você tem uma linha de frente que tem Pedro, que tem Gabigol que eu achei também que poderia bem mais, né? Fez o gol na cobrança de pênalti, inflamou a torcida, não sei o que, chamando a nação rubro-negra, mas no jogo não senti que produziu tanto assim. A partir do momento que você tem um time com essas peças, Pedro, tem Arrascaeta que também, não sei se por causa de uma contusão que ele tem, está se medicando. Ele pensa em não fazer a cirurgia agora, para quê? Senão ele vai ficar fora de uma Copa do Mundo. Ele tem um probleminha crônico. Quer dizer, acho que ele necessita de cirurgia, mas acho que ele não vai fazer para não perder a Copa. Tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro. Acho que poderia produzir bem mais. Quando eu falei, vai ser 2 suas, eu acho. Modo de dizer, 3-0, 3-0, seriam até meus palpites. E no decorrer do jogo, dos jogos no caso, passou longe disso. Então o Flamengo nem produziu para poder fazer 3. E também o Corinthians também produziu para não levar 3. Eu vi 2 Corinthians diferentes. Um Corinthians do primeiro jogo que anulou, que pra mim o Corinthians foi até longe demais, sinceramente. Quando eu falei que o Flamengo foi aquém, porque foi menos do que eu tava pensando. O Corinthians foi longe demais. Por quê? E nisso tem que falar também, Vitor Pereira, que eu falei assim, ele errou em inventar 3 zagueiros, sendo que o terceiro zagueiro é Fábio Santos. Desde quando Fábio Santos é zagueiro? Não sei. Mas tudo bem. Se ganhasse também ia ser gênio. Perdeu, é burro. Então, isso é o futebol brasileiro. Seja bem-vindo. O Vitor Pereira, ele armou o time bem na ida. Para quê? Para o Corinthians chegar contra o Flamengo no Maracanã vivo. 0-0 na ida. Começou o jogo 0-0 e o Corinthians inteiro. Mas aí que o técnico vai aparecer. É o tal do dedo do treinador. Que muitas vezes faz você vencer ou faz você perder. Veja você deixar meio que o caminho livre para os jogadores produzirem. Então, desequilibrar por sua habilidade. Não, o técnico quer colocar a sua filosofia de trabalho. E Vitor Pereira não tem tantas peças hábeis, no caso, para poder fazer mudanças. Sendo que o Corinthians não estava jogando com 3 zagueiros. Para que no jogo de volta de uma final fazer isso? O Corinthians tinha condições totais com o time. Bom, vamos supor, tira o Piton, passa o Fábio Santos para a lateral esquerda e coloca o Adson ou o Mosquito na ponta, ficando Guedes numa ponta, o Mosquito na outra e enfiado no meio e o Yuri Alberto. Eu acredito que o Corinthians ia produzir do mesmo jeito. Mas passar mais um jogo, depois que teve Itaquera, você passou o jogo inteiro anulando o Flamengo. Ok, eu até elogiei o Corinthians por causa disso aí. Era o jogo de anular o Flamengo. Anulou. Ok, Corinthians. Vai para um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Era só ter a mesma postura. Com a mesma formação. Não. Mudar a formação. Sendo que o Corinthians, por mais que tinha treinado isso na semana, teve treino secreto e tudo, não era jogo para inventar. Não é, Corinthians? Faz o simples. Não quis fazer o simples, quis fazer o sofisticado. Quase deu, né? Porque tudo isso que eu tô falando aqui é baseado no quê? O Corinthians perdeu o título. Se tivesse ganhado, essa hora, Vitor Pereira é gênio. Você viu? Mudou o esquema, Vitor Pereira engoliu Dorival Júnior. Mas quando perde, é burro. Então, falei do Vitor Pereira, o que ele fez de bom no primeiro jogo e de ruim no segundo jogo, o pra que 3 zagueiros? Dorival Júnior. Acho que ele tem que ser menos covarde. Sim, chamo o Dorival Júnior de covarde porque pelo Flamengo que ele tem na mão e ele meio que prende um Flamengo. Diferentemente, eu não chamo Vitor Pereira de covarde pelo
pelo que o Corinthians ele tem na mão. Dorival ele tem um Flamengo na mão, o time, as peças que eu citei do Flamengo, e o Corinthians que tem um time apenas titular, ok. Mas quando você tira um para colocar outro, o Corinthians lembra muito o Palmeiras nesse ponto. O time cai de produção. Tal como o Palmeiras, o Corinthians tem um time titular. Vamos lá. Tirando essa invencionista, o 4-4-2 normal. Tem Cássio, Fagner, Fábio Santos na outra ponta, né? Gil, Balbuena. Gil que estava naquela música Raul Gustavo, mas Gil acabou, para jogo grande, acabou dando certo, né? Aí pro meio tem o Fausto Vera, tem Duqueiroz, que pra mim ainda não sei por que ele é titular. Pra mim ele falha bastante em jogo grande, mas meio que ele tá casando bem com o Vera. Então tá fazendo o time fluir, não deixa tão amarrado. Em vez de você colocar um cara mais brucutu, então ele solta um pouco mais o jogo, dá mais fluidez para o futebol do Vera aparecer. Ele sabe ser um cara do combate, mas sabe ser um cara que também sabe armar um jogo legal. Ele tem uma presença também. Renato Augusto, que é um jogador de 45 minutos, ele não aguenta 90 minutos em jogo intenso, como foi esse Flamengo e Corinthians. Então ele abre o bico logo. Então isso faz o quê? O Corinthians se desgastar rápido e o Corinthians ter a obrigação de resolver as partidas rápido demais. Mas não tem como esse Corinthians resolver uma fatura contra um Flamengo rápido demais. Então o nível de físico, de habilidade e de tudo do Renato Augusto cai. E o nível de habilidade do Corinthians cai também. Aí na frente eu já acho muito mais interessante Roger Guedes e Yuri Alberto. Os dois, eles trocam, né? No caso, Yuri Alberto fica mais para a ponta. No caso, o Roger Guedes faz o meio, faz a ponta. Então eles alternam. Mas, no caso, tendo, Fábio Santos na esquerda e tirando o Piton, como foi a escalação desse jogo, quem iria para a ponta? Muitas vezes o Adson, outras vezes o Mosquito. Então, eu acho que o Roger Guedes ele atua melhor em ponta. Não como falso 9, como ele até despertou em algumas falas dele, o descontentamento de jogar de falso 9. Mas a partir do momento que agora você tem Yuri Alberto, que joga bem, produz bem, não tem mais necessidade. A não ser que seja esquema de jogo, você alternar, o Yuri Alberto sai para poder puxar a marcação e o Roger Guedes entra como 9. Mas só opções, mas o fixo do Roger Guedes é ponta, ou pela direita ou pela esquerda, mas não como falso 9. Então, o erro de Vitor Pereira foi inventar demais, né? Não consegui ainda digerir ainda por que 3 zagueiros. Dorival Júnior é o tal do recuar demais, um time que você podia deixar mais solto. E nesse caso, isso atrapalhou o Flamengo, que poderia ter produzido sim, e entrar naqueles 3-0 que eu falei que o Flamengo poderia fazer, acabou não fazendo, chegando nem perto disso. Mas é isso. Então, aí foi pros pênaltis lá e erra pra lá, erra pra cá. E acabou que Rodinei, conhecido como o Rodilindo, vai lá e faz esse palmeirense um dia mais feliz. Então, ainda bem que nós temos o Rodinei. No time dos outros, que no Palmeiras eu ele odiava. Eu, sinceramente, ele é esforçado, mas eu acho ele horrível. Não é porque é campeão que eu vou dizer que Rodinei é bom. Ele é fraquíssimo. Por isso que eu até já fazia meio que um adendo para Libertadores, Atlético Paranaense. Não, tá. Felipão, com certeza assistiu essa partida. Não, tá vivo. Não dá para jogar. O Felipão, tal qual. Não, ainda mais porque vai ser partida única, campo neutro. O Felipão vai picar a partida, vai fazer que nem o Vitor Pereira fez no jogo em Itaquera. Manter-se vivo. No caso, vai ter, se empatar, tem prorrogação, tem pênaltis e seria um final de carreira muito bom pro Felipão, aposentar com o título de Libertadores. Eu acredito que o Flamengo vai jogar mais do que jogou com os dois confrontos contra o Corinthians. Foi campeão porque foi melhor, porque foi mais competente. Mas é o tal do, não sei se o Corinthians vai gostar disso, é o caiu em pé. Mas se bem podia cair, o Corinthians podia cair deitado, mas o corintiano queria levantar a taça. Não deu, corintiano, não deu, mas Flamengo,
campeão, Corinthians vice, Corinthians mais um aninho sem conquistar títulos. Como eu presumi, depois eu vou fazer vídeos falando como é que foi a temporada, o que eu achei do Corinthians, do São Paulo, vou falar também do Palmeiras. Lá quando acabar os campeonatos, né? Quando tiver meio que um pouco antes da Copa do Mundo, vou falar da temporada de cada um. Eu vou citar com o do Corinthians, que o Vitor Pereira tem que continuar. Quando fiz aquele o que eu achava da temporada, o que poderia ser do Corinthians. Eu não vi o Corinthians ser campeão esse ano, como não foi e não vai ser, 2022. Flamengo conseguiu abocanhar um título, pelo menos um título, vai ter a Libertadores também, vou torcer pro Furacão, mas Flamengo vem com tudo, né? Se soltar e Dorival não ficar inventando, dá pra ganhar, até com certa facilidade. Bem que facilidades ou não entendo muito bem, porque eu cravei. Vai ser 2 jogos, o Flamengo vai lá, vai ganhar, é 2, é 3, é 3-0, é 3-1. Acabou que quase, mas por muito pouco o Corinthians não incomodou a minha noite de sono. Então, vamos Palmeiras, agora é focar período já quase de Copa do Mundo, focar reta final, que o Palmeiras seja campeão, né? Que não nos apronte, né? Tem Colorado aí, tem anti-palmeirense que tá 8 pontos, dá pra chegar. Falei, calma. Ainda tem muita coisa pra poder rolar. Muita água vai passar abaixo dessa ponte. Mas é uma precaução, né? Não faz mal pra ninguém. Então é jogar bola, no caso do Palmeiras. O Flamengo não jogou tanto, foi campeão. O Corinthians jogou até que bem, no nível comparativo com o Flamengo, não ganhou. Ainda bem que não ganhou, né? Então, como sempre, desejo tudo de ruim, tudo de mal pro Corinthians. Pro Flamengo também, eu não morro de amores, mas entre Flamengo e Corinthians, entre morrer afogado ou com um tiro na testa, uma vez Flamengo até morrer.